Bom dia, pessoal. Vou começar aqui a correção da lista 1 de física. Tá gravando? Tá gravando. Como eu falei para vocês, eu vou fazer a questão 9, a questão 10 e a questão 15. Beleza? Acompanhe aí na lista de vocês. Questão 9. Deixa eu selecionar aqui. De branco. Então, questão 9. Letra A. Questão 9 é para fazer conversão entre escalas de temperatura. Na letra A temos aqui a temperatura em graus Celsius, que ele está falando que são 27 graus Celsius. E ele quer saber a temperatura correspondente na escala Fahrenheit. Beleza? Vamos utilizar a formulinha de sempre. Nem aquela fórmula lá que é uma igualdade tripla. A gente vai usar apenas a parte que tem a temperatura em graus Celsius e a temperatura em Fahrenheit. Beleza? Nessa formulinha, vamos substituir o valor que nós temos aqui, que é a temperatura em graus Celsius, que é 27. Então, no lugar de TC, eu vou colocar 27. 27 sobre 5, igual a TF menos 32, dividido por 9. Tem várias formas de fazer, mas como vocês gostam de multiplicar cruzado, vamos multiplicar cruzado aqui. Teremos 9 vezes 27 igual a 5 TF menos 5 vezes 32, que dá 160. Beleza? 9 vezes 27 vai dar 243. 243 igual a 5 TF menos 160. Esse 160 está subtraindo, passa para cá somando. Então, 243 mais 160 é igual a 5 TF. Isso que eu vou efetuar essa soma e vou dividir por 5. Vai dar 403. Então, eu efetuei essa soma e passei o 5 que está multiplicando, dividindo. Então, nossa temperatura em graus Fahrenheit vai ser 403 dividido por 5, que vai dar 80,6 graus Fahrenheit. Então, essa é a resposta da letra A. Beleza? Simplesmente peguei a fórmula, substituí a informação que a questão nos deu, que é o 27, e fiz continha. Letra B. Na letra B temos a temperatura em graus Fahrenheit, que vai dar 47 graus Fahrenheit. E ele quer que você converta essa temperatura para a escala Celsius. Fazer da mesma forma. Formulinha, temperatura em graus Celsius dividido por 5, igual temperatura em graus Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Multiplica cruzado. Ou melhor, vamos substituir primeiro, Eu sei que a temperatura em Fahrenheit é 47. Então, no lugar do TF, colocarei o 47. Então, TC sobre 5 igual 47 menos 32, dividido por 9. Teremos, então, TC sobre 5 igual 47 menos 32 vai dar 15. Lembrando que aqui é 9. Então, 15 dividido por 9 igual a TC sobre 5. Multiplica cruzado. Teremos 9 TC igual a 5 vezes 15 dividido, ou melhor, o 9 já foi para lá, Então, só 5 vezes 15. Teremos então que a temperatura em graus Celsius será 5 vezes 15 dá 75. O 9 está multiplicando, passa dividindo.
75 por 9. Temperatura em graus Celsius, então, será 8,3. 3 se repete infinitamente. Graus Celsius. Essa é a letra B. Letra C. Letra C. Ele te dá a temperatura em graus Celsius, 11 graus Celsius, e quer que você calcule a temperatura correspondente na escala Kelvin. Aqui é interessante você perceber o seguinte, ó, a fórmula Tc sobre 5, agora você vai usar só a parte que tem Celsius e Kelvin. Então vai ficar Tc sobre 5, Tk menos 273 sobre 5 também. Apareceu o 5 dos dois lados aqui, ó, no denominador. Posso cortar. A fórmula fica, então, Tc igual a Tk menos 273. Então, nessa formulinha, eu vou substituir o valor que ele deu para a temperatura em graus Celsius, que é 11. Então, no lugar de Tc, eu vou colocar 11. Teremos, então, 11 igual Tk menos 273. Passa o 273 para lá, está subtraindo, vai somando. Então, 11 mais 273 igual a Tk. Temos, então, que Tk é igual a 284 Kelvin. Lembrando que na escala de temperatura Kelvin não tem essa bolinha. É simplesmente a letra K. Então, a resposta é 284. Letra D. Letra D, vamos lá. Ele te dá a temperatura na escala Kelvin. Temperatura na escala Kelvin. É o 0 Kelvin, não é ok. 0 Kelvin, ou seja, o zero absoluto. E ele te pergunta a temperatura na escala Celsius. Beleza? Novamente aí temos a conversão entre Kelvin e Celsius. Podemos fazer aquele esquema de cortar o 5 no denominador. Cortar os 5 dos dois lados. Temperatura na escala Celsius igual a temperatura na escala Kelvin menos 273. Nesta fórmula eu vou substituir o valor para a temperatura Kelvin que foi fornecido. Então teremos que Tc, temperatura na escala Celsius, é igual a 0 menos 273. Temperatura na escala Celsius é igual a menos 273 graus Celsius. Ou seja, o zero absoluto na escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius. Letra E. Temperatura em Fahrenheit, 33 graus Fahrenheit. E ele quer que você encontre a temperatura na escala Kelvin. Vamos lá. Novamente, vou pegar a parte da fórmula que tem a escala Fahrenheit e a parte da fórmula que tem a escala Kelvin. Tk menos 273 dividido por 5. Não podemos cortar o denominador porque são diferentes, né? Aqui é 9 e aqui é 5. Então, nessa formulinha, eu vou substituir a informação que ele deu, que é a temperatura na escala Fahrenheit, que é 33. Então, vai ficar assim. 33 menos 32 dividido por 9 é igual a Tk menos 273 dividido por 5. 1 dividido por 9 igual a Tk menos 273, tudo dividido por 5. Ok, vamos multiplicar em cruz aqui.
teremos 5 igual a 9 TK menos 9 vezes 273 vai dar 2.457. Beleza? Eu quero saber quem é o TK, então eu tenho que isolar essa variável. O menos 2.457 está subtraindo, passa para lá somando. 5 mais 2.457 igual a 9 TK. Isso implica que 2.462, né? Efetuei essa soma. Esse 9 que está multiplicando passa dividindo. Isso aqui tem que ser igual ao nosso TK. Fazendo essa continha, vamos obter que TK é igual a 273,5. O 5 se repete infinitamente. Kelvin, beleza? Se você não quiser representar assim, deixa eu ver. A resposta é essa daqui, ó. 5 e o 5 se repete infinitamente. Se você quiser arredondar, você pode arredondar para 273,6 Kelvin, tá? Mas eu vou colocar assim, 5 e o 5 se repete para sempre. Então essa é a resposta da letra E. Letra F. Letra F. Temperatura na escala Celsius, 51 graus Celsius. Temperatura na escala Kelvin, ele quer que a gente descubra. Novamente, ó, entre Celsius e Kelvin, fica facinho de resolver, porque dá para cortar os 5 aqui embaixo. Corta os 5 dos dois lados. E agora é só substituir aqui no lugar de TC, eu coloco 51. Então 51 igual a TK menos 273. TK igual, ou melhor, manter no mesmo lado, né? 51 mais 273, ó. 273 estava subtraindo, foi para lá somando. Igual a TK. Temos então que TK é igual a 324 Kelvin. Letra G. Temperatura na escala Fahrenheit. Deixa eu ver se está filmando. Tá filmando, beleza. Então, letra G. Temperatura na escala Fahrenheit, menos 21 graus Fahrenheit. E ele quer a temperatura em graus Celsius. Temperatura em graus Celsius. Vamos lá. Formulinha TC sobre 5 igual TF menos 32 dividido por 9. Nesta fórmula eu substituo o valor que foi dado, que é a temperatura em graus Fahrenheit. Então vai ficar TC sobre 5 igual a menos 21 menos 32 dividido por 9. Aqui não vou fazer regra de sinal porque não é nem multiplicação nem divisão, né? Simplesmente faço a operação normalmente. Então vai ficar TC sobre 5 igual a menos 50 menos 53 dividido por 9. Multiplico em cruz. Teremos 9 TC igual a menos 53 vezes 9. TC será igual, ó, 53 vezes 9. Opa, ó o erro aqui, ó, 53 vezes 5. Deixa eu apagar. 53 vezes 5. Isso.
Então teremos que a temperatura em graus Celsius será 53 vezes 5, que vai dar 265. Né? Lembrando que é negativo por causa desse sinal. E o 9 que está multiplicando eu passo dividindo. Coloco ele aqui embaixo. Temperatura em graus Celsius será igual a menos 29,4 graus Celsius. Letra H. Temperatura em graus Fahrenheit, menos 98. E ele quer saber a temperatura na escala Kelvin. Joga na formulinha. TF menos 32 sobre 9 igual TK menos 273 dividido por 5. No lugar de TF, colocarei menos 98. Menos 98 menos 32 dividido por 9. Isso aqui tem que ser igual TK menos 273 dividido por 5. Isso aqui vai dar menos 130 dividido por 9 igual a TK menos 273 dividido por 5. Multiplica cruzado aqui. Teremos menos 130 vezes 5 igual a 9. TK menos 9 vezes 273. Isso aqui vai dar menos 650 igual 9TK menos 2.457. Menos 2.457. Eu vou passar para cá. Porém, ele vai somando agora, né? Então, menos 650 mais 2.457. Isso aqui tem que ser igual a 9 TK. Isso vai dar 1.807. Né? O resultado dessa operação aqui, menos 650 mais 2.457, deu 1.807. O 9 que estava multiplicando, eu passei dividindo. Isso aqui tem que ser igual a TK. Isso implica que TK vai ser igual a 200,7 e o 7 se repete infinitamente. Se fosse arredondar, seria 200,8. Essa é a letra H. Falta mais duas. Letra I. Isso aqui é fácil também, porque é entre Celsius e Kelvin, né? Temperatura em graus Celsius, menos 12 graus Celsius. Temperatura em Kelvin é o que a gente quer descobrir. Jogo na fórmula. Aparece o 5 dividindo todo mundo dos dois lados. Posso cortar. Então eu vou substituir no lugar de TC, vou colocar aqui o menos 12. Então menos 12 igual a TK menos 273. Passo o menos 273 para cá, somando. Vai ficar menos 12 mais 273 igual a TK. TK é igual a 261 Kelvin. Valor positivo, né? Lembrando que a escala Kelvin não existe valor negativo na escala Kelvin. Então, se você achar um valor negativo numa conta de temperatura de escala Kelvin, já pode desconfiar que está errado. Então, letra I é isso daí. Letra J, última.
lá. Temperatura em Kelvin. Temperatura em Kelvin é 1 Kelvin. E ele quer a temperatura correspondente na escala Fahrenheit. Vou jogar na fórmula. Temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9 é igual a temperatura na escala Kelvin menos 273 dividido por 5. Nesta fórmula vamos substituir o valor que ele deu aqui para a escala Kelvin, que é 1. Então ficará TF menos 32 dividido por 9 igual a 1 menos 273 dividido por 5. TF menos 32 dividido por 9 igual menos 272 dividido por 5. Multiplica em cruz aqui. Teremos TF 5TF menos 160, ó, tô multiplicando 5TF menos 5 vezes 32, que é 160. Isso tem que ser igual a menos 272 vezes 9. 5TF menos 160 igual 272 vezes 9 vai dar menos 2.448. É isso? É isso. 5TF. Vou passar o menos 160 para cá somando. Menos 2.448 mais 160. Teremos então que TF vai ser igual. Essa operação aqui vai dar menos 2.288 dividido, ó, o 5 ele estava multiplicando, passei aqui dividindo. Então dividido por 5. TF igual a menos isso aí, menos 457,6 graus Fahrenheit. E essa é a resposta da letra J. Beleza? Finalizamos então a J. Vamos para a questão 10. Então a questão 10, ele diz o seguinte: em um experimento no laboratório, um aluno decidiu observar a variação de temperatura em relação ao comprimento da coluna de mercúrio no interior dos dois termômetros. Então temos essas leituras aqui. A primeira leitura, a coluna de mercúrio tem 16 centímetros de comprimento, e na segunda leitura que ele fez de temperatura, na segunda medição, a coluna de mercúrio deu 24 centímetros de comprimento. Sabendo que o mercúrio é sensível ao calor e a temperatura marcada no termômetro é proporcional ao deslocamento do fluido no tubo, qual a temperatura no termômetro 1 em graus Celsius, sabendo que o termômetro 2 marca 48 graus Celsius. Então esse daqui, a gente vai usar a regra de 3, né? Porque a gente está se referindo à temperatura na mesma escala. Então a gente está sempre lidando aí com graus Celsius, né? Porque é a mesma escala de temperatura. E eu sei que 48 graus Celsius corresponde a um comprimento de coluna de mercúrio de 24 centímetros. E ele quer saber quantos graus Celsius corresponde quando a coluna de mercúrio tem 16 centímetros de comprimento. Como o próprio enunciado falou, né, que o comprimento da coluna de mercúrio é proporcional à temperatura, a gente pode usar a regra de 3. Então, está montado aqui. Vou multiplicar cruzado.
Ficaremos então com 24x tem que ser igual a 48 vezes 16. X vai ser igual a 48 vezes 16 dividido por 24. Dá para simplificar bastante aqui, né? Simplificar bastante aí por 8. Aí fazendo essa continha você chega que o resultado é 32 graus Celsius. Beleza? Então 48 graus Celsius corresponde a uma coluna de mercúrio de 24 centímetros e 32 graus Celsius corresponde a coluna de mercúrio de 16 centímetros de comprimento. Essa aí é a alternativa B. Alternativa B. Finalmente, questão 15. Questão 15, nós temos esse gráfico aqui, ó. Um estudante de física criou uma escala em grau X. Comparada com a escala Celsius, ele obteve o seguinte gráfico, beleza. Então, o gráfico aí ele vai dizer pra gente a relação matemática entre a escala de grau X e a escala em grau Celsius. Deixa eu copiar esse cara aqui. Então, na letra A da questão 15, ele quer saber simplesmente qual a relação matemática entre essas duas escalas de temperatura. Conforme eu falei na sala de aula, quando você tem questões assim, que tem gráfico, você pode fazer por função, né? Temos aqui uma reta e a função que representa, a função cujo gráfico é uma reta é uma função afim, uma função de primeiro grau, né? Então eu vou fazer rapidinho aqui. Eu vou ter que o gráfico será desse formato. A função será desse formato. Aqui eu vou colocar esta altura dividido por esse comprimento, que vai ser 160 dividido por 100. E nesse lado aqui eu vou colocar o valor aonde a reta intercepta o eixo das ordenadas, ou seja, menos 40. Então, fazendo por função, você chega nessa expressão aqui, tá? Se quiser simplificar mais, eu posso efetuar essa divisão, que vai dar 1,6. Se você não quiser fazer por função, você pode fazer naquele macete que eu ensinei. Você monta as duas escalas, ó. Eu tenho uma escala em graus Celsius e eu tenho uma escala em grau X. Aí é só você fazer a leitura do gráfico para identificar qual é a correspondência entre eles. Porque lembra, para montar uma escala, a gente precisa de 2 pontos de referência, né? De 2 pontos fixos da temperatura. Aí eu vou observar aqui do gráfico. Eu vou pegar os únicos 2 pontos que estão sobre a reta, dos quais eu tenho os valores, né? Seria este ponto aqui que está na reta e eu tenho os 2 valores, ó. Para este ponto, o valor correspondente no eixo do X aqui, ó, vai ser o 120. Para este ponto, o valor correspondente no eixo da escala Celsius vai ser o 100. E eu tenho este ponto aqui também, cujo valor correspondente na escala Celsius é o 0. E o valor correspondente na escala X vai ser o menos 40. Então basta fazer a leitura do gráfico e montar a correspondência. Então, pelo gráfico, eu sei que 0 graus Celsius vai corresponder a menos 40 graus X. E também pelo gráfico, ó, essa parte de baixo aqui, eu utilizei este ponto. Menos 40 na escala X e 0 na escala Celsius. Agora eu vou utilizar esse outro ponto. 100 na escala Celsius e 120 na escala X. Então aqui, 100 na escala Celsius e 120 na escala X. Beleza? Agora, para fazer aquele macete, ó, eu pego um valor intermediário, TC, TX, e faço aquelas duas diferenças. Eu vou fazer este menos este,
dividido por este menos este. Então vai ficar TC menos 0 dividido por 100 menos 0 igual TX, mesma coisa aqui, né? Este menos este dividido por este menos este. Então vai ficar TX menos 40 dividido por 120 menos 40. Vai ficar TC sobre 100 igual TX mais 40 dividido por 160, beleza? Aqui menos com menos deu mais, aqui menos com menos deu mais, aí ficou 160. Ok? Como a letra A não é objetiva, né? Você não precisa selecionar nenhuma alternativa, ela é discursiva, então por mim você poderia parar aqui para obter a relação entre as duas escalas de temperatura, tá? Você poderia parar aqui e já está ótimo. Mas só para mostrar que este resultado, pelo macete que eu ensinei, vai dar o mesmo resultado que se você fizer isso daqui, obtendo a equação da reta, eu vou simplificar isso aqui um pouquinho para fazer vocês enxergarem que esses dois, na verdade, vão dar a mesma coisa. Beleza? Vamos fazer o seguinte, passa o 160 para cá, multiplicando. Teremos 160 dividido por 100 vezes TC igual a TX mais 40. Passo 40 para lá subtraindo. Ó, lembrando que isso aqui já vai dar 1,6, né? Então vai ser 1,6 TC. E o 40 que está somando passou para lá subtraindo. Menos 40 igual a TX. Pronto, dá na mesma, né? TX igual a isso daqui. TX igual a isso daqui, 1,6 TC menos 40. TX igual a 1,6 TC menos 40. Então, dá na mesma os dois. Beleza? Então, essa é a expressão. A letra B, ele pede qual a temperatura do corpo humano, 37 graus Celsius, nessa escala X. Eu vou pegar TC igual a 37 graus Celsius e vou substituir nessa fórmula. Então eu vou colocar, vai ficar assim, ó. 37 dividido por 100. Vou usar essa daqui, ó. Mas tanto faz se você usar essa daqui também, vai dar na mesma. Então 37 dividido por 100 igual TX mais 40 dividido por 160. Podemos multiplicar cruzado. Vai dar 37 vezes 160 igual a 100 TX mais 40 vezes 100, só adicionar 2 zeros, deu 4.000. Beleza? 37 vezes 160 vai dar 5.920. 5.920 igual a 100 TX mais 4.000. Esse 4.000 que está somando passa para lá subtraindo. 5.920 menos 4.000 igual a 100 TX. Vou passar esse 100 dividindo, né? Essa operação aqui vai dar quanto? 1.920, ó. Este menos este. E o 100 que está multiplicando passa dividindo. Isso aqui vai ser igual a TX. Então, TX vai ser igual a 19,2 graus X. E essa é a resposta.